Capítulo 2301 Uma vislumbre de esperança, parte 1. Teseu cerrou os punhos em frustração, mas não se mexeu. Enquanto isso, Lee também ficou paralisado pela incerteza. Ele sabia que fugir do dragão das sombras era a coisa mais inteligente que poderia fazer, mas seu corpo se recusou a obedecer. Mesmo que eles não se conhecessem muito bem, Zoreth era a coisa mais próxima de um irmão mais velho que Lee já teve. Ela o protegeu desde o primeiro encontro, quando o conselho o levou a julgamento apenas por existir. Naquela época ela não sabia nada além do nome dele e que ele carregava sangue de dragão, mas foi o suficiente para Zoreth chamá-lo de irmãozinho e ficar ao seu lado. Ela o ajudou a proteger sua família da Night. Ela compartilhou com Lee todo o conhecimento sobre o caos e as chamas de origem que ela possuía. Zoreth o apresentou a Sinmara e o acompanhou em Verendi. Durante a viagem, ela sempre cuidou de Lee e lhe ensinou os costumes do continente desconhecido. Ela o ajudou a recuperar a boca de Menadion do Conselho Desperto local e até lutou por ele contra seus colegas membros da organização. Quando o resto de seus chamados irmãos das linhagens Dragão e Fênix lhe viraram as costas, Zoreth se ofereceu para ajudá-lo a resgatar Plória. Mesmo assim, ela o colocou em primeiro lugar, alertando Lee sobre os perigos que implicaria associar-se em público a um Eldritch. A única razão pela qual Zoreth estava lá naquele dia era ele. Esta não é a batalha dela, mas a mão de Lee apertou o punho de dois gumes. A lealdade inabalável está devastando sua mente, mas a única coisa que preocupa a Zoreth é minha segurança. Ela não me implorou para salvá-la, mas para salvar a mim mesmo. Eu serei amaldiçoado antes de deixar Trude tirar outra pessoa de mim. Vou salvar Zoreth agora e depois Plória. Não vou perder ninguém nunca mais. O dragão das sombras rugiu seu desafio e atacou Tiamat, seu perfurador do céu transbordando de energia do caos. O Tiamat ficou parado até o último segundo antes de se afastar com um pequeno bater de asas e usar a vara para amarrar as garras encantadas. Zoreth tinha mais de 35 metros de altura, enquanto ele tinha apenas 25 metros de altura. A diferença de peso entre eles media toneladas e ela tinha 2 núcleos em vez de 1. Seus lábios se curvaram em aborrecimento com a arrogância dele, enquanto sua mente gritava interiormente na tentativa de parar seu próprio braço. Perfurador do céu colidiu com 2 gumes, o caos comendo adamante enquanto as garras se estendiam para frente, visando a cabeça, os pulmões e o coração de Lee ao mesmo tempo. Para a surpresa de Zoreth, o caos foi recebido pela luz que o transformou em escuridão e pela escuridão do próprio Lee. As duas energias lutaram em pé de igualdade, assim como seus braços. Lee deixou o perfurador do céu se estender, mantendo o var próximo às pontas das garras para maximizar a alavancagem. Então, ele empurrou as garras para o lado e mergulhou a lâmina furiosa direto no peito dela. Graças aos deuses! Eu tinha esquecido que Lee não usou o redemoinho da vida de Neile. Zoreth suspirou interiormente de alívio. Deveria ser suficiente lutar comigo em pé de igualdade, mas ainda assim é estúpido da parte dele. O que ele espera alcançar? Acorde, irmã mais velha. Lute contra a matriz comigo. Lee sabia que matar um Troll era difícil, assim como conhecia os poderes de Var como a palma da sua mão. A habilidade contra fluxo sequestrou um mana do Grifão Dourado, combatendo seu efeito em um cabo de guerra. Belo truque. Zoreth conseguiu dizer, enquanto se mantinha imóvel. Mesmo assim, não acho que vá funcionar. Você pode se mudar? Lee perguntou. Não. É preciso pura força de vontade apenas para desobedecer. Cuidado. Zoreth empurrou Lee antes que uma explosão de energia o transformasse em Pro. Isso não é legal. Star disse. Senti uma perturbação em minha formação, mas não foi nada demais. Sua espada frágil não se compara a uma academia, verem. Lee amaldiçoou interiormente e sorriu ao mesmo tempo. Por um lado, Star estava certo. A diferença na produção entre os dois artefatos era como o céu e a terra. Por outro lado, o fato de as habilidades de Var funcionarem deu-lhe esperança de resgatar Plória depois de atraí-la para longe da academia.
Sem que ele soubesse, também deu aos seus aliados a peça final do quebra-cabeça de que precisavam. Você viu aquilo? Ned disse. Sim, o maior problema está resolvido. O problema principal ainda permanece. Como podemos tirá-los de lá? Teseu perguntou. Deixe isso comigo. O Minotauro passou a guardar para si a energia mundial que coletou. Apenas certifique-se de que ninguém morra até que eu esteja pronto. Corra, Solos. Correr. Bitra se moveu tão rápido que mesmo com o redemoinho da vida, tudo que Solos podia ver era um borrão preto e branco. Ela usou o guarda total para perceber o Raiju no momento em que entrou na área de efeito do feitiço e ativou a barreira espiritual da armadura do andarilho do vazio, mas não foi suficiente. A barreira não teve tempo de se formar completamente quando o chifre revestido de Davros perfurou e atingiu Solos com a energia de um trem de carga. Apesar de sua massa superior, Solos foi lançado girando e um corte profundo se abriu em sua armadura. O próximo golpe viria antes que ela conseguisse reajustar o equilíbrio, fazendo-a sentir-se como uma bola de fliperama presa entre os para-choques. A única vez que ela conseguiu bloquear, Solos perdeu o controle da fúria. Somente graças ao feitiço que o prendia a ela conseguiu evitar que o martelo voasse para longe. Por que você não fugiu quando eu implorei? Bitra perguntou em meio às lágrimas. Porque sou um caracol comparado a você e não queria ser empalado nas costas de novo. Solos estava muito dividido entre a preocupação e o medo para se preocupar com os sentimentos do Raiju. Essas palavras tocaram profundamente Bitra, que lhe permitiu causar espasmos em um de seus músculos. Era para ser apenas uma contração, mas em sua velocidade foi o suficiente para fazê-la perder o equilíbrio e cair como uma avalanche. Solos percebeu o que havia acontecido e agradeceu interiormente ao Raiju antes de voar o mais rápido que pôde. Não importa quão forte seja o grifão dourado, a matriz deve ter um alcance limitado. Se eu conseguir escapar, os efeitos do feitiço do escravo deverão desaparecer tão rápido quanto criaram raízes. Ela pensou enquanto focava o redemoinho da vida em seu feitiço de voo. Infelizmente, o corpo do Eldritch se recuperou rapidamente e ela retomou a perseguição ainda mais rapidamente. Os núcleos de Bitra excederam o violeta brilhante, enquanto Solos tinha apenas um núcleo azul. Mesmo com seu poder aumentado 10 vezes pelo relâmpago prateado, a lacuna ainda era abissal. O Raiju a pegou menos de um segundo depois, jogando-a no céu com um único golpe da absolvição. Solos tinha acabado de cair no chão quando o guarda total a avisou da ameaça iminente. A buzina descia rapidamente e apontava para o coração dela. O pânico deu força a ambos, permitindo que Bitra lutasse contra o feitiço do escravo e diminuísse a velocidade enquanto dava a Solos tempo para reagir e agarrar o chifre com as duas mãos. Capítulo 2302 Vislumbre de Esperança, Parte 2 Por favor me mate. Não quero machucar você. A Raiju chorava sem parar, seu focinho torcendo devido ao seu conflito interno, mas chifre nunca parava. E eu também não quero machucar você. Solos disse. Este não é você, Bitra. Lute. Na verdade, ela não tinha como prejudicar o Raiju nessa posição, mas uma declaração tão cínica só teria comprometido o foco de Bitra. Talvez você não possa, mas eu posso. Nunca mais. Bitra sentiu o adamante do andarilho do vazio dar lugar ao seu chifre e depois ao perfurar a carne de Solos. O cheiro de sangue e a visão do ferimento deram ao Raiju um ataque de loucura de sangue que a matriz da lealdade inabalável tentou suprimir enquanto Bitra atiçava suas chamas. O choque colocou seus dois núcleos em conflito enquanto eles se rejeitavam, desfazendo o trabalho duro de Vastor. Bitra, não. Solos podia sentir a energia dentro do Raiju ficando descontrolada, seu corpo inchando e se contraindo no esforço de reprimir as energias selvagens. Solos conseguiu escapar do chifre, mas não conseguiu abandonar Bitra. Ao mesmo tempo, Lita estava sofrendo bastante. Mesmo com o redemoinho da vida impulsionando, a diferença de experiência entre ele e Zoret era enorme. O raio prateado os colocou fisicamente e magicamente em pé de igualdade, mas não foi suficiente.
Cada membro do Dragão das Sombras era uma arma letal que ela usava com precisão cirúrgica e astúcia implacável. Ela lutou com sua arma, punhos, pernas, cauda e presas, enquanto Lee teve problemas até mesmo para coordenar a VAR com sua cauda enquanto voava. No chão eu poderia usar minhas asas para revidar, mas no ar, sou uma criança comparada a ela. Ele amaldiçoou interiormente quando um punho enorme passou por sua guarda e deixou um enorme arranhão em sua armadura. Também tirou o ar dele, neutralizando a explosão de chamas de origem que ele mantinha prontas. De baixo. O gancho de esquerda é uma finta que vai virar um gancho. Perfurador do céu vai estender o dedo anelar e o indicador, mantendo o meio para esfaquear depois de mudar a guarda. Zoret disse através do link mental. Se não fosse pelo Dragão das Sombras explicando seus ataques antes de seu corpo os lançar, Lit já teria morrido 100 vezes. Eu adoraria ficar aqui e testemunhar sua morte, mas infelizmente tenho coisas mais importantes para fazer. Glória a Artan. Star começou a se afastar assim que Lit e Solus pareciam estar prestes a morrer. A mente de um encurralado ou de Lit se perguntou por que a academia estava no meio do nada e o que poderia ser tão importante para ignorá-los. Então, a resposta à sua segunda pergunta lhe ocorreu. No grande esquema dos planos de Trude, sua morte teve pouca relevância. Ou ela não o considerava uma ameaça ou estava mantendo vivo para confiar Valeron segundo a ele no caso de sua derrota. Está tudo pronto. Você está pronto, Teseu? Nadi perguntou. Eu estou. O Bastet assentiu. Comece com Bitra. Ela está prestes a explodir. O Minotauro usou a energia mundial que ele coletou para abrir um passo de dobra grande o suficiente para o Raiju caber. O campo estântico não selou a magia elementar, apenas fez com que os feitiços dimensionais exigissem quantidades insanas de mana para superar a interferência da matriz. O Minotauro simplesmente reuniu energia suficiente para combater o campo estático. As vinhas de Teseu saltaram para dentro da porta dimensional, arrastando a Raiju para perto de seus companheiros e para longe do Grifão Dourado. A dobra se fechou, cortando os tentáculos dourados da matriz da lealdade inabalável. Solos está seguro, Bitra. Você pode se salvar agora. Teseu amarrou-a com suas vinhas até que ela não conseguisse mover o músculo. Só então o Raiju parou de sobrecarregar seus núcleos de propósito. Normalmente não teria sido suficiente para salvar sua vida, mas entre o domínio do Bastet sobre as forças vitais e as propriedades curativas da formação de escravos, logo Bitra estava estável novamente. Preparar? Nadi perguntou. Preparar. Teseu lançou uma segunda saraivada de vinhas através do portal que Nadi abriu. Desta vez foi muito maior, já que Zoret era uma besta divina, mas quanto mais longe o Grifão Dourado fosse, mais energia mundial o Minotauro poderia reunir e mais fracos seriam os efeitos do campo estático. Tolo insolente. Zoret liberou uma explosão de chamas de origem por todo o seu corpo, queimando as vinhas e libertando-se antes que Teseu pudesse imobilizá-la. Foi a razão pela qual ele respondeu como uma explosão de chamas de origem enquanto dava um soco no rosto dela. 2 contra 1 criaram uma abertura em sua defesa contínua que Lit explorou para esfaqueá-la novamente. Contrafluxo lutou contra os efeitos da matriz lealdade inabalável e o Tiamat empurrou Zoret além dos passos. Excelente pensamento, pessoal. Depois que a passagem dimensional se fechou e cortou as gavinhas douradas, Zoret pôde sentir a influência do feitiço do escravo enfraquecendo. Mantenha-me quieta, por favor. Ela conjurou o caos de seu núcleo negro e inundou seu corpo com ele. Ele devorou a energia estranha do conjunto lealdade inabalável até que nenhum vestígio de suas runas permanecesse em sua força vital. Então, ela conjurou a decadência de seu núcleo Troll, usando-a para curar as feridas deixadas pelo caos. Ao combinar os elementos amaldiçoados, Zoret alcançou os mesmos efeitos da passagem de várias semanas em apenas alguns segundos, limpando todos os vestígios remanescentes da formação de escravos. Tire sua espada, irmãozinho, e esfaqueie Bitra agora. Zoret disse depois que os feitiços de diagnóstico e o revigoramento confirmaram sua recuperação total. Onde?
Ela não é troll e eu não quero matá-la. Lit perguntou. Acerte aquela bunda grande dela. Será doloroso, mas longe de ser letal. O dragão das sombras respondeu. Você a ouviu. Se for preciso, leve isso para sua esposa. Lit disse enquanto tirava Vard de 2 gumes e o colocava ao lado de Bitra. Lit, não. Solos acabara de alcançá-los. Ela arriscou a vida para me proteger. Como você pôde fazer isso e como vocês permitiram? É para o bem dela. Olhe atentamente. Zoret apontou para o glúteo sangrando. Lit, ligue-nos, por favor. Enquanto Var suprimiu os efeitos da matriz de escravos, o dragão das sombras instruiu Bitra sobre como remover as runas que infectavam sua força vital. As condições do Raiju ainda eram críticas, então eles precisavam levar as coisas bem devagar. Primeiro Zoret alimentou Bitra com a decadência de seu núcleo Troll. A luz amaldiçoada saciou a fome do caos ao mesmo tempo que deu ao lado Goblin energia para se recuperar. Uma vez que os 2 núcleos e as forças vitais estivessem perfeitamente equilibrados novamente, o Raiju poderia usar o caos com segurança em si mesmo novamente. Seu lado abominável devorou as runas deixadas pela formação de escravos. O que restou do lado dos goblins não foi mais suficiente para controlá-la, restaurando seu livre-arbítrio. Lit usou a habilidade contra-fluxo de Var para explorar o estado enfraquecido do feitiço de escravo residual para quebrá-lo. As runas ainda estariam lá por pelo menos uma semana, mas em seu estado quebrado e manchado, a série precisa de instruções necessárias para controlar um ser vivo foi reduzida a um monte de palavras sem sentido. Continua no próximo vídeo.